Quando um Nutri começa a faturar alto, aparece um sentimento que pode ser muito angustiante. Essa pessoa começa a se dar conta que quanto mais dá certo, menos liberdade ela vai ter. Ela tem a agenda lotada, tem um faturamento alto, mas vive trabalhando mais do que gostaria. E é nessa hora que ela começa a sentir que o consultório dela virou um emprego e não um negócio. Isso tem um nome, eu chamo de a prisão dourada do sucesso. Se você não me conhece, eu sou o Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E em menos de 4 anos de empresa, nós já geramos mais de 420 milhões de reais para os nossos alunos. E no episódio de hoje, você vai ter acesso a uma aula exclusiva que eu dou para os meus alunos que já faturam alto, mas que não sabem como escalar o seu negócio. Eu já te adianto o resumo em 2 frases fundamentais. Primeiro, que não existe escala sem time, e segundo, que qualidade não é fazer tudo sozinho. Presta muita atenção nesse episódio, porque eu vou te mostrar uma sequência simples que faz você sair dessa prisão dourada do sucesso para multiplicar o teu faturamento. E tudo isso começa com a mentalidade de empresário. Depois time, depois tecnologia e aí sim a liberdade. Vamos para cima. Como que a gente mantém excelência quando a gente está escalando o volume? Vamos falar sobre isso agora, tá? Vamos falar sobre isso agora. O que eu percebo? Tem um paradoxo muito cruel no mundo da nutrição. Falei um pouco sobre isso na sexta. Que quanto mais bem-sucedido você é, mais a tua agenda lota, menos tempo você tem e muitas vezes menos qualidade de vida também você tem. É o que eu chamo da prisão do sucesso. Aquele momento que a tua agenda está lotada, o faturamento está melhor do que nunca, mas você está trabalhando mais do que você gostaria, está abdicando de coisas que você não gostaria de estar abdicando e está começando a sentir que construiu um emprego bom e não um negócio. Então, galera, eu brinco que o sonho do nutricionista no início é lotar a agenda. Depois que ele lota a agenda, é reduzir a agenda. Só que não reduzir a agenda prejudicando o negócio, mas reduzir a agenda aumentando o lucro. Essa é a realidade. Você pode demorar 6 meses, 6 anos, mais 1 hora, a agenda cheia começa a cobrar o preço. A Richelle, inclusive, eu vi que ela deu uma palestra surreal ontem no Palco Tribo sobre isso. Então, para mim, a resposta não é tipo, não funciona, vamos, sei lá, fazer outra coisa. Não. É você sair de um profissional que faz tudo para ser um líder que tem um time que entrega no seu lugar. E não é só delargar as atividades, é de fato ter nutricionistas, estagiários, uma equipe capacitada que entrega um serviço tão bom quanto o seu. Então, para mim, o segredo do crescimento não é perseguir o lucro, mas sim criar uma quantidade tão grande de valor para o paciente que não tem outra opção a não ser o teu negócio crescer. O lucro é reflexo dessa entrega. Mas tem um limite, né, galera? O limite da nossa agenda, o limite do nosso tempo. Então, como que a gente continua entregando valor, garantindo aquela jornada que a gente acabou de desenhar, quando você tem 100, 200, 500, 1000 pacientes ativos? Como? Bom, eu posso dizer que esses 3 e tantos outros membros do nosso Mastermind, que tem centenas ou até milhares de pacientes ativos, não fazem sozinhos. Jamais. Bem difícil essa galera cuidar de tantas pessoas sozinhos. Bem difícil. Então, o segredo está no time de entrega. Porque o time de entrega garante consistência mesmo em alto volume. E, para mim, não existe escala sem time. Não existe. Em nenhum mercado, tá? E aí eu posso dizer que daqui a 5, 10 anos talvez exista. Né? Com AI, com tudo isso, a tendência é que cada vez a gente tenha pessoas que conseguem construir coisas grandes com um time menor. Mas, na essência, galera, você tem que ter apoio. Você tem que ter pessoas do teu lado. Você tem que ter talentos, colaboradores que estão comprados no teu sonho, no teu propósito, na transformação que você quer gerar. Essa aí é a minha galera, maravilhosos. Inclusive, vamos tirar uma foto especial hoje para atualizar essa. E eu sei que, na essência, traz uma insegurança gigante, né? Pô, vou delegar o suporte, vou delegar a prescrição. Só que será que é melhor o paciente fazer uma pergunta agora e ser respondido em 5 minutos? Ou ele ficar esperando até 18 horas, quando você vai liberar? Ou vai ficar esperando um paciente, sei lá, dar falta com você para você responder o pessoal no WhatsApp? Ele prefere ser respondido rápido. E aí eu queria até perguntar, quem aqui já tem time de estagiários, nutricionistas, suporte? Levanta a mão só para poder a gente ver como é que tá. Quem tem? Boa. Mantém a mão levantada quem já se frustrou com o time de estagiários, nutricionistas. A maioria manteve a mão levantada, né? Turma, não é fácil. Não é fácil. E vou falar uma coisa para vocês. Muitos nutris têm medo de contratar. Porque justamente não é fácil. É desafiador. E eu te afirmo, não tem outro caminho. E o meu conselho principal é que você nunca se deixe traumatizar por nenhuma decisão errada que você tomou.
Seja uma contratação, seja um investimento, seja qualquer coisa. Cara, toda decisão, ela traz um aprendizado. Toda escolha traz um aprendizado. Então, se você contratou alguém e deu super errado, parte para o próximo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não casou com o primeiro namorado. É bem raro. Eu sei que alguns casaram. O pessoal do Cronos tem um ou outro que deixa isso. Mas cada relacionamento faz com que você entenda um pouco mais quem que é a pessoa certa para você. Cara, contratação é a mesma coisa. Não é tipo, contratei e vou ficar 10 anos com a minha estagiária. Não, tá? Então esteja disposto a cometer erros. Tire os aprendizados e vai para a próxima, tá? E aí o meu conselho final sobre isso, antes de entrar, claro, na parte mais prática do negócio, é você trazer pessoas que são tão comprometidas com o sucesso do paciente quanto você. Que têm os mesmos valores, que valorizam, de fato, o cuidado, o atendimento, o acompanhamento. Isso faz toda a diferença. É muito difícil, quase impossível, você treinar valores e princípios em alguém. Treinar a parte técnica, como que responde o check-in, isso é fácil, tá? Por isso que a gente tem que olhar para a construção dessa equipe, porque se a gente tiver estrutura, a gente consegue, de fato, escalar. Então, vê só. Para poder você ter um time, conseguir chegar na escala, ter liberdade, você primeiro precisa desenvolver a mentalidade de empresário. Se permitir. Depois você tem que implementar time e tecnologia para poder finalmente ter liberdade, conseguir, né, delegar coisas que são importantes. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo. Medo de delegar, medo dos custos. Vou ter que pagar R$ 1.500 para o secretário agora. Medo dos custos. Medo também, que é uma coisa mais, né, de crenças ali, que é, cara, o meu paciente vai ser respondido por outra pessoa? Que é a identidade profissional, né? Essa dificuldade em separar valor pessoal do trabalho. Tipo, eu vou perder a importância e coisas do tipo. E a falta de processo. Então, não tem sistema para treinar, delegar, para gerir, aí fica um negócio difícil mesmo. Mas, gente, eu trouxe 4 mitos para a gente quebrar aqui junto. Primeiro mito. Meus pacientes só querem falar comigo. A realidade é diferente. Os teus pacientes querem soluções rápidas e eficientes. Se o estagiário responde em 5 minutos e você 24 horas, quem que você acha que é melhor? Segundo mito, vai sair muito caro ter equipe. A realidade é que caro mesmo é você ganhar 300, 500, R$ 1.000 a hora e tá fazendo postzinho do Canva. Tarefa de R$ 20 a hora. Isso sim é caro. Terceiro mito, eu vou perder a qualidade. Qualidade não é fazer tudo sozinho, é ter processos que garantem excelência independente de quem execute. Você vai perder a qualidade mesmo, mas se você não tem tempo para dar suporte, é você que dá o suporte. Aí a qualidade cai. E o quarto mito, não tenho tempo para treinar a minha equipe. E, gente, essa é a desculpa favorita de quem vai ficar preso para sempre. Porque você investir 20 horas num treinamento que vai liberar 20 horas por semana pelo resto da tua vida, eu faria essa troca qualquer dia da semana, qualquer dia do mês. Eu colocaria essa energia para poder recuperar meu tempo futuro. Então, galera, esquece esses mitos, começa a olhar para a realidade. Essas crenças te servem ou te limitam? Essa que é a pergunta. Beleza, Samir, entendi. Estou confiante, vou delegar. O que eu começo delegando? Dentro dessa matriz, você percebe que tem impacto e complexidade, alto e baixo, certo? Começa delegando o que tem baixo impacto e baixa complexidade. Ou agendamento, responder pergunta boba, fazer confirmação. Depois você vai trazer o que tem alto impacto e baixa complexidade. Check-ins, relatórios, resgates. Depois você vai para o outro lado, alta complexidade. Documentação, planilhas, pesquisas e, por último, consultas, prescrições e ajustes. Mas tudo isso aqui dá para delegar. Tudo isso aqui você não precisa fazer. Pelo menos não quando você tem um time. E a regra de ouro é essa, começar pelas coisas que são mais fáceis e que geram menos impacto no teu negócio. Conforme você vai avançando, você delega tudo. Tá? Beleza, Samir, entendi. E como que eu faço para os meus pacientes renovarem quando não sou eu que estou na linha de frente? Você vai olhar para escalar os resultados do paciente, escalar a conexão, escalar os processos de acompanhamento e encantamento e ter marca, comunidade e tribo. Porque a comunidade ajuda muito também em fortalecer essa entrega pelo time, tá? Então vamos falar sobre escalar a renovação. Pô, tá ali o Rodrigão, consultoria hora. Como que o Rodrigão faz? Ele tem um acompanhamento próximo feito não por ele, mas pela equipe dele.
que está lá fazendo check-in, acompanhando, respondendo. O time dele comemora as metas e resultados que os pacientes alcançam. O time dele faz ajustes no cardápio e é proativo no suporte. E o time dele é focado em entregar valor consistentemente. Paciente no centro. Ou seja, o que você fazia, teu time passa a fazer. Escalando conexão. Pô, a Luísa Lara tem lá o time dela, né? Tem 2 Nutris, que, porra, mesmos valores, comunicação super parecida, as Nutris da equipe. Fui lá visitar elas na clínica dela. E o que eu percebi lá? Que as Nutris têm uma comunicação muito próxima da Luísa. Não estou falando uma comunicação próxima com o paciente, mas uma comunicação próxima com a Luísa que conecta com o paciente. Então, isso é importante. Ela traz um relacionamento mega personalizado com os pacientes. Então, o paciente posta foto com a Nutri e marca a Nutri. Inclusive, eu fico tão orgulhoso quando vocês postam a foto com o estrategista, marca o estrategista, eu fico, caraca, que massa isso. É muito especial. E datas especiais, mimos, brindes, etc. Quem é que cuida? A Luísa ou o time dela? O time dela. Então, ao invés do paciente se conectar só com você, ele se conecta com você e com a tua equipe. O que escala a conexão. Ele não está mais conectado só com um ser humano, mas sim com vários. Isso é muito poderoso. Como que a gente escala o acompanhamento agora? Pô, tá ali o Igor com a equipe dele, tem uma equipe gigante, 7, 8 pessoas, se eu não me engano. Ele faz um onboard, só que é ele que faz o onboard? Não, a equipe dele. Né? O Lincoln ontem trouxe aqui que quem fazia um onboard era a Valéria, depois colocou o time com a nossa ajuda para fazer um onboard. Então, os primeiros dias, equipe. Check-in e acompanhamento, equipe. Análise de progresso, relatório de evolução, check-ins, evolução do check-in, equipe. E aí um ponto importante que vale comentar um pouco mais. Grupo VIP de acompanhamento. O que é isso? Se você tem uma equipe, a melhor forma de você ter esse acompanhamento com o teu time é estar o paciente, só um paciente, o paciente, teu estagiário, teu nutri, teu treinador, teu sei lá o quê, e você no grupo. Quem responde é o teu time, mas você está lá. Aí teu time vai e fala, ó, fulano, tem aqui um paciente que está com uma dificuldade gigante, cara, manda um áudio lá, vai ser importante. Você vai lá e manda um áudio. Mas quem está cuidando do grupo é a equipe. Mas você está lá, tanto para poder acompanhar o que está rolando, como também para poder intervir quando necessário. Então, acompanhamento. Aí um ponto que eu anotei ali embaixo, que vale a pena refletir sobre, é o teu time tem que ter over-delivery no DNA. Eles têm que ter essa cultura de entregar mais do que é esperado, de ir além. E aí, por último, escalando a renovação com comunidade. Galera, vocês não acham que o Rodrigão ali, num evento com mais de 120 pacientes dele, correndo junto, gente idosa, jovem, de todos os tipos correndo lá com ele, ou andando, e o Igor, com essa galera maravilhosa aí, com essa foto incrível, será que não aumenta a renovação dessa comunidade? Aumenta bastante. Então, você ter eventos presenciais, que é uma tendência gigante aqui no nosso Mastermind Cronos, fazer eventos presenciais é algo foda, assim, tipo, conecta demais. Fazer desafios internos. Então, da mesma forma que você faz um desafio para os pacientes, para os leads, quer dizer, fazer desafios internos. Inclusive, vou falar sobre isso hoje à tarde. E ter grupos no WhatsApp de comunidade. O grupo com a tua comunidade toda lá dentro. Trocando, mandando foto, compartilhando, interagindo. Isso tem um fator gigante de renovação e de indicação. Então, a comunidade, ela cria esse ambiente onde as pessoas se ajudam, trocam entre si. E isso é algo muito poderoso. Então, galera, vocês sempre vão ter uma limitação de tempo, mas se você tem equipe, você não tem mais essa limitação. Você consegue ir muito mais além do que você imaginava. E aí eu quis trazer aqui um estudo de caso do André e da Laiane, que é um estudo de caso bem legal para poder a gente refletir sobre. Nessa fotinha aí, que eles estão com a mão levantada, presentes, tinha 40 pessoas no nosso evento de Fortaleza. Matheus Galvão e Mari estavam também. Cara, é evento assim que começou tudo, né? E nessa época, o André e a Laiane, eles tinham 100 pacientes cada um, todo mês. Agenda lotada, faturava 20 mil, trabalho excessivo, sem tempo para pensar nas estratégias. O grande desafio é que eles estavam no teto, não conseguiam delegar e a empresa era 100% dependente. Cara, hoje, André e Laiane têm mais de 300 pacientes, fora os que eles têm individualmente, só na Pace, só na consultoria escalável. Estão faturando mais de 100 mil desde o ano passado, né, mais de um ano faturando 100 mil consistentemente, todos os meses. Um lucro operacional, né, ainda tem imposto, outras coisas que entram nesse lucro, né, para poder reduzi-lo ainda mais, de 90%, com mais tempo livre. E por que eles chegaram nesse patamar? Porque eles olharam para estruturar processos, aumentar a eficiência, contratar time, implementar tecnologia. Então, galera,
existe um caminho onde você, com estrutura, tecnologia, pessoas, processos de treinamento, consegue recuperar parte da sua liberdade de volta. Porque vale dizer, trazer um parênteses aqui, que ninguém para de trabalhar, né, galera? Trabalhar dá trabalho. As pessoas mudam o tipo de trabalho. Hoje o André e Laiane, Rodrigo, o próprio Lincoln, que palestrou ontem, eles trabalham bastante, mas como gestores, como produtores de conteúdo, outras funções dentro do negócio que são importantes, mas não só atendimento, prescrição, suporte, etc. E aí, gente, organograma, ou seja, a estrutura organizacional do teu time de entrega. Tem ali você, o líder técnico, tem um braço de prescrição, onde você pode ter nutricionistas e treinadores e também estagiários e pessoas ali de sucesso do paciente, e a área de suporte, que é a mesma estrutura, só que você especializa a função para um lado e para o outro. Claro que no início você pode ter um nutri que faz tudo, um estagiário que faz tudo, que te apoia em tudo, etc. Na verdade, no início é você que faz tudo, né? Mas depois você pode trazer alguém que vai tocar essa parte. E aí, gente, esses são os 3 cargos. E uma coisa que é importante pensar é, o líder técnico, que muitas vezes é você, ele fica responsável por liderar, por treinar, por acompanhar e garantir qualidade. O nutri-treinador formado, mas que não é um líder, ele fica sempre, não sempre, mas fica mais responsável pela prescrição. Montar cardápio, fazer ajustes, essas coisas. O estagiário, ele fica focado em suporte, perguntas do dia a dia, e quando você vai ganhando confiança nele, check-ins também. Então, vou passar de cargo em cargo aqui com vocês, o que eles fazem na prática, tá? Então, estagiário, tira dúvida de paciente, realiza os check-ins, né, também vai atrás de quem não respondeu o check-in, alimenta os teus prontuários do WebDiet, do Dietbox, com esses dados do teu paciente, oferece um suporte próximo, está sempre ali perguntando, né, fazendo esse suporte proativo, e o foco do teu estagiário, na verdade o foco de toda aquela equipe que eu mostrei, é gerar valor. E o que é gerar valor para o time de entrega? É gerar renovação, indicação e upsell. Então a pessoa te indicar, ou renovar, ou comprar um plano mais longo ou mais caro. Quando a gente pensa no Nutri/treinador, a pessoa formada, prescrição de cardápio e treino, realizar e apoiar os check-ins que os estagiários estão tocando, fazer consultas e ajustes no cardápio, se for o caso, se isso fizer parte da tua oferta, oferecer um suporte próximo e ativo com foco em resultados e trabalhar com foco em gerar valor. De novo, né? Renovação, indicação e opção. E o líder técnico? Tem alguns nutris da tribo que já têm líderes técnicos, mas 99% dos casos é você mesmo. Você vai supervisionar as atividades, garantir as metas de fidelização, indicação e NPS, fazer relatórios semanais de resultados, não do paciente, tá? Mas da área. Ou quantas pessoas a gente renovou essa semana, quantas pessoas teve de indicação essa semana, essas coisas. Fazer o treinamento do teu time de entrega e garantir a qualidade. Esse é o trabalho seu. Esse é o seu trabalho, né, com a tua equipe de entrega. Não dá para você contratar um Nutri e falar, pronto, agora eu resolvi esse problema. Nunca mais vou ter que me preocupar com suporte. É uma doce ilusão, tá? Doce ilusão. Seria bom demais se fosse assim. E aí, galera? O que eu percebo? Hoje, os nossos alunos mais avançados, que já estão com equipes maiores, eles começam a sentir a necessidade de ter lideranças na equipe. E é difícil você contratar um cara de 5, 7, 10 mil reais para poder ser um líder na tua empresa. Mas se você começa a identificar que tem talentos escondidos dentro da tua empresa, é legal você desenvolver. Então, pessoas que, apesar de estarem num cargo de estagiário, de nutri, de treinador, têm uma visão mais estratégica. Gostam de fazer gestão de equipes, as pessoas olham como referência para essa pessoa, olham já como um líder natural. Pessoas que têm uma excelência técnica também, que têm a capacidade técnica de entender o que é bom, o que é ruim. E claro, um líder tem que saber se comunicar, né? Tem que ser um bom comunicador para poder inspirar as pessoas e motivar as pessoas. Então é muito interessante quando você identifica esses talentos e você desenvolve eles, faz com que eles cresçam dentro da empresa. Se você está num jogo mais avançado, vale a pena refletir sobre isso, tá? Ok. Beleza, Samir? Maravilhoso. Excelente. Quero contratar. Como que eu faço? A primeira coisa é você definir o perfil. Da mesma forma que a gente tem o PPI, perfil de paciente ideal, a gente tem que ter um PAI, perfil de estagiário ideal, um PNI, perfil de nutricionista ideal, um PVI, perfil de vendedor ideal. Quem que você está buscando? Se você não sabe quem você busca, como que você vai encontrar a pessoa certa? Então, a primeira coisa é definir o perfil. Segundo ponto é fazer o processo seletivo. Esse processo seletivo, ele deve ter entre 3 e 4 etapas.
Então, a primeira etapa, você tem uma conversa rápida para entender quem é a pessoa. Passou, você vai ter uma conversa técnica, de preferência com algum teste, para ver como que ela faz alguma coisa, seja responder um check-in, seja fazer uma prescrição. Depois você vai ter um teste de cultura, né, uma conversa para poder entender os valores e princípios. E aí você pode contratar aí ou fazer uma nova entrevista final. Normalmente esse é o processo seletivo que a gente desenvolve aqui dentro da Atlas e do Cronos. Depois que contratou, você tem que ter os primeiros 30 dias com treinamentos, estrutura, para poder capacitar essa pessoa. Ela tem que entender como que funciona os check-ins, como que funciona o teu produto, quem que é o teu perfil de paciente ideal, como que funciona o processo de fidelização, que horas que tem que renovar, como que dá o suporte, tudo isso. E você vai desenvolvendo essa pessoa continuamente, porque também não é só 30 dias de treino e acabou e está liberado. Você tem que manter um fluxo de capacitação. Mas onde que você encontra essa pessoa? É um puta desafio encontrar essa pessoa. Você vai buscar primeiro, não primeiro, tá? Isso aqui não é numa ordem, não. Todos eles são bons canais. Tua base de pacientes, muitas vezes tem um estagiário, tem um nutri, tem alguém que, te admira, te acompanha, quer trabalhar contigo. A base de seguidores, universidades locais, o nosso banco de talentos, ou o funil de contratação no LinkedIn que a gente ensina, que parece muito mais difícil do que é. Eu trouxe até um print para poder mostrar o quão fácil é. Tá ali o Dagoberto falando. Cara, 1.800 candidatos pelo LinkedIn para a vaga de Nutri. Se precisarem contratar, vão nele, que é sucesso. Vocês imaginam ter 1.800 pessoas querendo trabalhar na tua empresa? Gente, eu lembro a primeira vez que eu subi um anúncio no LinkedIn para encontrar uma vaga. Eu e a Laís. A gente olhou um para o outro e falou, caramba, achei que tinha uma escassez de pessoas querendo trabalhar. Mano, é muita gente querendo trabalhar. É só você saber aonde procurar. Então isso aqui, eu juro para vocês, o Dagoberto botou R$100 nesse anúncio, turma. 100zão. Trouxe 1.800 candidatos. Isso aqui é ouro demais. E aí, por outro lado, o pessoal da Atlas e do Cronos tem um entregável novo nosso, que é o nosso banco de talentos. Então tá ali, Nutrição Sem Fronteiras, a gente tem 95 mil seguidores no LinkedIn, então o nosso LinkedIn é bem bombado, e a gente está ali, conecte-se com os maiores empreendedores. O que você ganha? Treinamentos exclusivos a cada 45 dias, possibilidade de estágio com nutricionista de sucesso, experiência em negócios escaláveis. Todo o processo aí. A cada 45 dias a gente treina o banco de talentos, para quando ele chegar para fazer entrevista com você, ele já vir preparado, entendendo o teu modelo de negócio. Então essa é a nossa forma de contribuir e ajudar vocês. Beleza, Samir. Entrei lá no banco de talentos, encontrei 3 pessoas, entrevistei todo mundo, fiz 10 entrevistas, cheguei no final, contratei uma. E agora? Agora a gente entra no onboard. A gente desenvolveu uma lógica que é o START, que é sistematize treine, acompanhe, revise e depois tracione. Essa é a estrutura que você deve ter durante os primeiros 30 a 60 dias depois que o colaborador entra na tua empresa. Então o S, você tem que ter documentado os processos, certo? O Lincoln falou sobre isso ontem. Você tem que ter estruturado os processos do teu paciente de entrega, fidelização, suporte e tudo mais. Seja em vídeo, texto, enfim, do jeito que você quiser. Segundo ponto, T. Você vai treinar a pessoa no processo. Na primeira semana eu recomendo pelo menos 2 horas de treinamento diário, onde você vai fazer roleplay, vai mostrar como é feito, vai ver ela fazendo e vai trazer feedback imediato. Ah, Samir, não tenho tempo. De novo, gente, você vai investir 20 horas, que vai te economizar 20 horas por semana. Arruma tempo. Acorda 3 da manhã, que nem o casal ali de trás. Dá um jeito. Depois o A, de acompanhe. Cara, existe um processo que tem que ser gradativo no onboard. Você não vai treinar a pessoa e falar, pronto, vai lá. Não. Você vai pegar a primeira semana e vai supervisionar tudo. Na segunda semana, você vai reduzir um pouco a supervisão. Na terceira, um pouco mais. Na quarta, 10% e zerou. Então, a ideia é ser algo gradativo. Você ir desmamando o suporte, o microgerenciamento, a atenção naquela pessoa. Depois você vai para o R, que é toda semana ter um feedback estruturado. Então, essa semana, o que funcionou bem? O que precisa melhorar? Quais são as metas da semana? Se toda semana tu está olhando para isso, tu vai identificar quando você precisa tomar alguma atitude. E aí o T, que é o final, é quando você começa a dar liberdade com responsabilidade. Você passa a delegar resultados e projetos e não atividades. Não é tipo, hoje você vai responder os check-ins. É tipo, essa semana o foco é esse, a nossa meta de renovação é essa, e aí vai que vai. Então você começa a delegar projetos e resultados.
E aí, galera, vou ser bem honesto com vocês, não tem nada mais importante do que a qualidade. Então, se você tem uma entrada grande de pacientes, você tem que ter um cálculo em mente, que é quantas pessoas entram, o quanto que você aguenta na capacidade do teu time atual e quanto tempo que demora para você contratar e treinar uma pessoa nova. Então, se você, por exemplo, tem um monte de seguidor e todo mês entra 50, 100 pacientes, vamos botar um número bem fácil para me calcular aqui de cabeça com vocês. Todo mês entra 100 pacientes. O teu time, um nutri e um estagiário, consegue dar conta de 200 pacientes. A cada 2 meses, você precisa de um novo nutri. Só que você precisa de 1 mês para treinar o nutri. Isso significa que todo mês você tem que contratar um nutri. Difícil, né? É por isso que escalar exige estrutura, processos, pessoas. E aí vem a parte da tecnologia que ajuda muito. Então, galera, cuidado. Se você assistiu o podcast com o Lincoln, que a gente tem, o Lincoln falou o seguinte: chegou um momento que eu olhei para o Samir, sentei com ele na reunião e falei, cara, eu vou parar de vender. Porque eu estou vendendo e não estou conseguindo entregar o meu padrão de qualidade. Muita gente, eu tive que demitir um nutri. A gente parou 1 mês inteiro de vender, o que parece loucura para a maioria das pessoas. Só que isso fez com que ele se recuperasse para poder voltar a escalar com força total. Ele fala sobre isso no podcast. Como que a gente remunera essa pessoa? Quanto? Money. Primeira coisa que você tem que saber, tem 3 tipos de salários para você incluir. O salário base, remuneração fixa, estabilidade. A comissão, você coloca sobre resultados para motivar. E os incentivos, que são bônus, meta atingida, iFood, viagem, sei lá o que você quer dar para o teu time. Tá? Qual que é o salário médio? E aqui é tudo média, pode ser mais, pode ser menos. Tá? Depende. De 500 a R$1.000 o estagiário. De 1.000 a 2.500 o suporte /CS, sucesso do paciente. Nutri, treinador, vai de 1.500 a 5.000, e aí vale analisar o piso, vale analisar carga horária, tá? E vale analisar também senioridade. Então, quanto mais antigo, mais experiente, quanto mais tempo ele trabalha, mais você vai ter que pagar, e ficar de olho no piso para poder não dar problema com a parte trabalhista. E o líder técnico de 3 a 8.000. E aí, turma, o que é que rola? Quando você vê um nutri e você está pagando 3, 4, 5.000 para ele trabalhar com você, e você está faturando 50, 100 mil reais, é importante entender que são perfis de pessoas diferentes. Se todo mundo fosse ser empreendedor, o mundo já tinha acabado faz tempo, já tinha papocado. É um perfil único nosso, empreendedorismo. A pessoa que quer segurança, quer tranquilidade, ela vai estar super feliz de ganhar 5.000 reais trabalhando com você, aprendendo com você, estando do seu lado. Então, se preocupa com isso, tá? Cada um tem a sua vida, ele pode um dia virar empreendedor também, se inspirar em você, tá tudo bem também. E aí, galera, você pode pegar o salário base total para poder chegar no resultado que você quer pagar para o teu colaborador. E aí, um conselho para vocês: esquece comissão em cima de dieta feita. Isso é tiro no pé. Cada paciente que entrar, você vai ganhar 50 reais, vai ganhar 100 reais. Isso é viagem total. Você tem um sócio, sem risco. Esquece isso. Como que a gente faz? A gente conecta comissão com indicação e renovação. Então, você coloca uma comissão de 5% em cada renovação que vier da carteira de pacientes daquele nutri, daquele estagiário. Aí sim. Porque aí você... Estagiário não, nutri, tá? Estagiário não pode receber comissão. Por que a gente faz isso? Porque a gente conecta a comissão, o incentivo com a qualidade. Se o paciente está indicando e renovando, significa que a qualidade do trabalho está boa. Se você conecta o incentivo com volume, o teu time só vai querer saber de volume. Mais, para ganhar mais. Agora, se é na qualidade, renovação e indicação, aí é ouro. Cada paciente que vem por indicação, o teu nutri ganha 5%. Porque foi ele que puxou essa indicação. Cara, isso aí cria um efeito surreal. Outro ponto que você pode colocar são bônus de 1.000 a 5.000 a cada 6 meses, a cada 1 ano, baseado em metas. Então, bateu a meta, desbloqueou o bônus. E trazer aumentos salariais também. A pessoa tem que sentir que está crescendo na tua empresa, ela tem que ter um plano de crescimento, um plano de desenvolvimento. Então, isso é muito legal quando você tem isso, tá? Então, como eu falei, essa estrutura de incentivos, ela foca em qualidade, não em quantidade. Cuidado com os incentivos que você alinha com a tua equipe, porque você pode estar estimulando comportamentos que você não queria estar estimulando. A pessoa está olhando só para volume, quando você queria que ela estivesse olhando para a qualidade. E aí, turma, eu aprendi uma coisa uma vez com um mentor meu de liderança, o Edu. Queridíssimo Edu, aprendo muito com ele. E ele explicou uma coisa para mim que explodiu minha mente. Ele falou que o colaborador,
ele fica por 4 motivos, nessa ordem. Primeiro motivo, aprendizado. Se o colaborador está se desenvolvendo, se tornando um profissional melhor, ele vai estar feliz demais de trabalhar contigo. Segundo motivo, reconhecimento. Você reconhecer o esforço, o resultado, está sempre lhe trazendo reconhecimento para o teu colaborador, vai fazer com que ele esteja mais feliz de trabalhar contigo. Terceiro ponto, relacionamento. Tanto com você, quanto com os colegas, quanto com os pacientes, as pessoas que ele atende. Esse relacionamento, se ele gostar do relacionamento, ele vai estar mais feliz trabalhando com você. E por último, remuneração. Óbvio que a pessoa ganhar pouco, ter um salário baixo, isso é ruim para tudo. Mas já tiveram pessoas que saíram de empresas onde ganhavam mais para ganhar bem menos e trabalhar na nossa empresa. Porque elas estavam com baixo reconhecimento, baixo aprendizado e baixo relacionamento na empresa anterior. E olhou para a nossa empresa como uma empresa onde ia aprender muito, ser muito reconhecido numa cultura que tem muito reconhecimento e ter muito relacionamentos saudáveis, porque a nossa cultura também é muito focada num relacionamento incrível que a gente tem entre o nosso time. Então, galera, isso aqui, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei rindo, né? Eu falei, tá doido, sei lá, a pessoa vai ganhar menos? Isso não existe. Eu juro, já aconteceu 6 ou 7 vezes com a gente. E aí depois, claro, a pessoa vai crescendo, em poucos meses, ou um ano, um pouquinho, ela chega no salário que ela ganhava antes. As pessoas estão dispostas a ganhar menos para poder ter uma vida mais feliz. Ponto, tá? Mas, claro, a minha filosofia é pagar bem, porque pagar bem, né, faz com que a pessoa realize os sonhos dela, conquiste os objetivos, isso é importante demais também. E aí, como que você acompanha se a equipe está indo bem ou não? Mesmas métricas que você acompanha para saber se você está indo bem ou não. As pessoas estão indicando, o NPS está bom, o CSAT está bom, o volume de renovação está bom. Se está bom, está tudo bom. Dá presente, manda iFood, fica feliz, comemora, tá? E aí, galera, eu vou trazer aqui um insight para vocês que vai remover muito do medo que muitos de vocês têm de ter um estagiário ou um nutricionista na equipe. Que é o que nós chamamos aqui na tribo de o segundo cérebro. O que é o segundo cérebro? É você ter um documento centralizado com perguntas e respostas que você daria para o paciente. Então, um FAQ gigante, certo? Perguntas frequentemente feitas gigantesco. É isso, de forma bem resumida. E para mim isso aqui é muito ouro, por quê? Porque a tua equipe começa a ter clareza e começa a ser treinada a partir do segundo cérebro. Vou mostrar para vocês isso na prática, a importância. Por que você precisa proteger o segundo cérebro? Imagina só, você tem um estagiário, aí investiu 1 ano e meio no estagiário, aí o estagiário vai e fala, obrigado, estou indo seguir minha vida. E aí todas as informações, todo o treinamento, todos os dados, tudo estava só na cabeça do estagiário. Acabou, amigo. Você vai começar do zero. Agora, se você tiver o segundo cérebro, sai um, entra outro. Uma semana, está tudo igual. Tá ligado? Então, você protege o conhecimento, caso alguém saia. Você padroniza respostas da equipe. Como que funciona isso na prática? O paciente fez uma pergunta. Que horas que eu tomo a creatina? Aí um vai dizer que é depois do treino, outro antes, um com suco, um com café, um tem que esquentar a água para diluir direito, o outro... Vocês têm cada um uma resposta diferente. Só que o teu time tem que dar a resposta que você acredita. E aí ele vai lá no FAQ e vai ter isso lá, ele vai dar a resposta. Ah, a pergunta não tem no FAQ. Ele vai te perguntar, você vai dar a resposta para ele vai dar para o paciente e ele vai alimentar o FAQ. Isso é um processo simples que todo dia entra 5, 10, 15 perguntas nesse documento. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você tem um documento gigantesco. E aí, até pouco tempo atrás, a gente ficava dando Ctrl F, né? Ctrl F, creatina, Ctrl F, né? Separava em pastas e tudo mais. Mas hoje, com a inteligência artificial, fica ainda mais fácil, tá? Então, o meu conselho é, comece a documentar as perguntas que mais acontecem, com as respostas que você daria, organiza isso por categoria, né? Categorias de alimentação, categorias de hábitos, enfim, essas coisas. Está sempre atualizando isso e usa o segundo cérebro para treinar a tua equipe. Usa essa estratégia para poder capacitar o teu time, tá? E aí, galera, porra, isso aqui é um ouro gigante. Porque se você tem o teu segundo cérebro, que você está desenvolvendo desde que você entrou aqui na NSF, e aí agora a gente vem e lança o Elgens. O que você acha que a gente pode fazer com esses dados? O que você acha que a gente pode fazer com essas informações? Então a gente consegue usar esse banco de conhecimento para poder criar agentes de AI que podem treinar o teu time, podem dar suporte para o teu paciente, pode fazer análise de resultados, tudo automatizado, tudo independente. Então,
passem lá no stand da Welts para saber mais, beleza? E aí, gente, eu quis trazer esse slide aqui de forma super breve, porque eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldade de lidar com algumas coisas relacionadas ao colaborador. Então, se o teu colaborador erra, qual que é a forma errada de lidar com isso? Pô, você está fazendo errado, não é assim. Por favor, não é esse tipo de comunicação que você deve ter com o teu time. O certo seria, olha, eu percebi que houve uma diferença no processo. O que você acha da gente revisar juntos, entender o que aconteceu e como que nós podemos melhorar? Essa é a postura correta. Essa é a postura de autorresponsabilidade. Se acontecer um erro, adivinha de quem é a culpa? É tua. Autorresponsabilidade. Quando precisa dar um feedback negativo para o teu colaborador, ô fulano, teu trabalho está ruim demais, né? Não, né? O certo seria, olha, fulano, eu notei 3 pontos específicos que a gente precisa ajustar. O tempo de resposta de talento, isso está acontecendo, isso aqui também. Como você acha que nós podemos trabalhar juntos para melhorar esse problema? Essa é a postura correta. Terceiro erro que muitas pessoas cometem, paciente reclamou. Paciente reclamou. E aí, o mundo vai acabar? Não, oportunidade de melhoria. Se o paciente reclamou, tem alguma coisa que vocês podem melhorar. Aí você vai chegar e falar, não, foi culpa do estagiário. Desculpa. Você acha que isso aumenta a tua autoridade ou diminui? Você acha que ele te olha com mais respeito ou com menos? Se você está colocando a culpa no estagiário, que você contratou, diga-se de passagem. A postura certa é, ô fulano, muito obrigado por me alertar desse erro. Eu vou revisar o nosso processo para garantir que isso não se repita. Como que eu posso compensar por essa experiência? Essa é a postura correta. Então, galera, cuidado com a comunicação. Autorresponsabilidade é o nome do jogo. Se você quer liderar, ser respeitado, você precisa ter autorresponsabilidade com o teu time. E aí, gente, tira uma foto desse slide aí, porque esse slide aí tá ouro demais. Essas são as reuniões que você vai fazer com os teus time de entrega, estagiário, nutri, etc., para poder garantir a entrega. Então, você vai ter uma reunião diária, que também pode ser um relatório, tá, gente? Uma mensagem todos os dias, mas eu prefiro a reunião. O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e no que você precisa de ajuda. Reunião todo dia ou relatório todo dia. Segundo tipo de reunião, planejamento semanal. Quais são as prioridades, metas e ações que faremos essa semana? Toda segunda ou sexta, você define isso com a tua equipe. E aí, diariamente, você vai acompanhando o que vocês combinaram. Terceira grande rotina, relatório de renovação. Toda semana, um relatóriozinho chegando para você. Olha, tinha essas pessoas para renovar, essas renovaram, essas não renovaram e não renovaram por causa disso. Cara, se você tem isso toda semana, a clareza que você tem é absurda, tá? Quarta reunião aqui, quarta rotina. Reunião estratégica com a tua equipe completa todos os meses, onde você vai falar, gente, esse mês a nossa taxa de renovação de meta era 75, a gente bateu 85, parabéns fulano, fulano e fulano, vocês arrebentaram. Fortalecer a cultura, colocar todo mundo na mesma página. E por último, gente, mega, ultra, power blaster importante. Treinamentos de nutrição. Então, parabéns, você foi promovido a professor do seu time. Você tem que capacitar o teu time de nutris e estagiários. Você tem que estar capacitando eles na tua forma de pensar, na tua filosofia de trabalho. Pô, o Lincoln trouxe isso ontem, tanto que ele trabalha ali com o time dele, faz estudo de caso várias vezes por semana, para poder capacitar a galera. O Rodrigão, a mesma coisa. Isso é muito importante, tá? E aí, o que rola? Quando a gente pensa em desenvolver um nutricionista, um estagiário da nossa equipe, tem 4 esferas que são legais de você desenvolver. A primeira é tecnologia e AI, então capacitar ele no uso da tecnologia. O segundo é liderança, desenvolver aspectos de liderança no teu colaborador, mesmo no estagiário, Sami, sim, porque se você tem um estagiário que está contigo há 6 meses, sinto lhe dizer, você não tem nenhum, porque se ele sair, como é que vai ser? Já contrata mais um, aí você agora tem um estagiário que está 6 meses e um que está 1 dia. Adivinha quem vai ser líder do que está 1 dia? O que está 6 meses. Então é importante você desenvolver essas habilidades de liderança. People ou soft skills, né? A mesma coisa, são a mesma coisa, 2 palavras diferentes, mas basicamente empatia, comunicação, oratória, controle de emoções, enfim, habilidades mais de pessoas. E a capacitação técnica em si, né, galera? Ensinar nutrição, ensinar a tua abordagem, metodologia, tudo isso é extremamente importante, tá? E aí, dentro de tudo isso, a gente tem o tal dos processos. Os processos é o que garante que as coisas aconteçam. E aí, ali em cima, a gente tem a cadeia de processos, dos macroprocessos de um negócio de nutrição.
marketing, ferramentas, comercial, sucesso do paciente, RH, rotinas financeiras e resultados e processos. O que eu recomendo que vocês façam? Que você mapeie os processos importantes da tua empresa, eu falei isso mais extensamente na sexta-feira, que você identifique quais são os processos que precisam melhorar e que vão trazer mais resultado, que você otimize esses processos. E aí, como que eu crio um processo? Está aqui ó, a fórmula. O que, como, quando e quem. O que fazer, como fazer, quando fazer e quem é responsável por fazer. E lá embaixo, você fazer um monitoramento desses processos, garantir que eles estejam sendo cumpridos. Porque você escrever um negócio não garante que o negócio vai ser feito. Tá? É importante que você acompanhe isso também. E aí, turma, o que é que eu vejo? Aqui na NSF, a gente está, desde o início, na vanguarda da tecnologia, na vanguarda da inovação dentro do nosso mercado. Hoje, a Nutrição Sem Fronteiras é uma startup de educação, um edtech. Né? Inclusive, essa foto aí foi lá no Vale do Silício, na sede da NVIDIA. Esse cara é um brasileiro, né, engenheiro de software, que está lá há mais de 15 anos. Ele estava apresentando para a gente o futuro da AI e como que isso vai influenciar no mercado global de negócios. E a gente investe muita grana, centenas de milhares de reais em imersões, eventos, masterminds, grupos, para poder aprender sobre AI e tecnologia. Nosso papel é investir o nosso tempo e dinheiro para trazer o que tem de mais avançado no mundo para vocês, sem que vocês tenham que se preocupar com isso. Pô, aquele rapazinho no meio ali, baixinho, indiano, brabíssimo, é um cara que é venture capitalist, ele tem centenas de milhões de dólares que investe em empresas de saúde e fitness dentro do mercado americano. A gente estava lá, trocou uma ideia incrível com ele. Tudo isso para dizer o seguinte, se você não usa tecnologia na tua rotina, você vai ser atropelado, não em 1 ano, mas em 3 meses. Essa parada está muito rápida. Eu não estou querendo ser alarmista, eu estou sendo, de fato, realista. 3 meses eu dou para você ser atropelado por alguém da tua cidade, da tua região, que está usando muita tecnologia. Então, na Welts, por exemplo, você tem os check-ins, você tem um financeiro, você tem CRM interno, então você tem todos os teus pacientes lá dentro, você tem os agentes agora, que a gente está lançando, tem agendamento automático, e eu recomendo que você utilize a nossa ferramenta, porque a gente vai desenvolver muito ela, para que ela seja cada vez mais completa. Mas só a Welts não é o bastante, galera. Vou ser bem transparente com vocês. Vocês têm que usar a AI com outras ferramentas que são interessantes também. E aqui no slide tem algumas das que eu uso, das que os nossos alunos utilizam. Então, pô, o Cloud é o ChatGPT melhorado, principalmente para texto. Eu chamo carinhosamente de Claudinho. Cara, você tem que ter o Claudinho. O Claudinho é brabo. Paga $20 lá, o Claudinho vai fazer mais por você do que, assim, muitas coisas. O Gama, que vocês já devem ter visto uns 1000 slides do Gama, de sexta para cá. Né? Então, o Gama é o que eu uso para criar esses slides, mas você também consegue criar PDFs, e-books, conteúdos. O Captions e o CapCut, os dois têm AI para edição de vídeo, coloca legenda automática, faz uma edição super profissional, super top. É muito bom mesmo, tá? Sempre que eu posto um Stories, sou eu que estou legendando aquele Stories. Né? Eu não fico pedindo para o meu time legendar um Story. Eu legendo ali, um toque do dedo, 15 segundos, carrega, pum, tá editado. O Canva AI e o Midjourney são boas ferramentas de construção de carrosséis, conteúdos, etc. Apesar que vocês já perceberam que eu gosto mais do Gama, né? O Fireflies e o TLDV, gente, são ferramentas de transcrição automática de consultas e reuniões. Então, se você está numa reunião, o pessoal da tribo, né, sempre está com um desses na reunião com eles. Essa parada que está ali na reunião está transcrevendo tudo, fazendo resumo, checklists, ações combinadas. É incrível, tá? E, por último, o Opus Clip, que é uma ferramenta de cortes de vídeos longos em vídeos mais curtos. Então, gente, se você tem o seu segundo cérebro, você pode usar esse segundo cérebro para poder criar um AI treinada na tua forma de pensar, na tua metodologia, para poder ou cuidar do teu time ou cuidar dos teus pacientes. Então, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no stand da Welts para ver essa novidade. E, para mim, galera, o futuro e o presente do acompanhamento é você ter AI e time humano. Você, como Nutri, fundador, vai cuidar dessa orquestra, vai cuidar de todo mundo, e você vai conseguir escalar com personalização. Então, o que a gente está vendo em 2025? Que a tecnologia melhora o acompanhamento, aumenta a humanização, principalmente se você usar da forma correta. Tá? E aí, o síntese dos principais aprendizados, para a gente começar a entrega das plaquinhas. Não existe escala sem time. Esquece, não existe. Segundo ponto, você também não vai fazer tudo de uma vez, você vai criar uma estrutura progressiva, primeiro contratando um estagiário de R$500, depois contratando outro estagiário de R$500, vai na calma, na paz, estruturando.
E por último, usando tecnologia, sistemas, processos e treinamentos como um multiplicador desse trabalho todo. Então, o momento mais transformador não é quando você alcança 20, 30 ou 40 mil reais de faturamento. É quando você percebe que o teu negócio consegue crescer sem que você trabalhe mais horas. Esse é o momento ahá, esse é o momento de, nossa, a minha vida agora vai mudar. Então, para mim, a essência do sucesso escalável é cuidar bem do teu time, para que eles cuidem bem dos teus pacientes. Então, você cuida bem do time, eles cuidam bem dos pacientes, e com isso, você consegue, de fato, chegar na liberdade. E na essência, galera, todo mundo quer crescer, todo mundo quer aumentar o teu negócio, mas você não pode crescer o teu negócio às custas da tua reputação ou da entrega para o teu paciente, porque isso vai te prejudicar pelo resto da tua carreira. Ou você vai sacrificar a reputação, ou vai sacrificar a qualidade de vida para poder manter o suporte e o acompanhamento desses pacientes. No fim, é sobre o paciente, mas também é sobre liberdade, é sobre impacto, é sobre construir algo que é maior do que você. E aí eu gosto muito dessa frase, não sei se é um provérbio chinês ou alguma dessas coisas, mas o melhor momento para plantar uma árvore foi 80 anos atrás. Eu botei 20 anos, né? Mas foi 80 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. Então não fique esperando, toma a atitude hoje, comece imperfeito mesmo, porque isso vai mudar o teu jogo, tá? Então começa documentando os primeiros 3 processos, daqui a 90 dias você vai ter o teu primeiro colaborador, em 6 meses você já pode ter 20 horas a mais na tua semana. E aí, o que você achou, hein? Muito bom, né? Eu espero que você tenha entendido que o limite do teu negócio não é a tua agenda. Porque se tudo depende de você, você tem um teto. E que treinar o teu time não é perda de tempo, é investimento. A escala real acontece quando o teu negócio cresce sem você ter que trabalhar mais horas. E isso acontece quando você cuida muito bem do teu time, para que eles cuidem muito bem dos seus pacientes. Se você sente que chegou no teu teto e quer dar o próximo passo para escalar de verdade o teu negócio, me procura no Instagram e me manda uma mensagem. Eu vou ter um prazer enorme em te acompanhar nessa jornada. E não esquece de seguir a Nutrição Sem Fronteiras no Instagram e ficar aí muito atento aos nossos próximos eventos. A gente tem muita novidade acontecendo, muito conteúdo para te ajudar, o Summit está chegando e eu quero muito que você esteja com a gente. Um grande abraço e até a próxima.